O mundo dos NFTs vem sofrendo muito aí nos últimos dias, com diversos projetos aí sendo declarado scam ou falindo do nada, e hoje eu tô aqui para trazer um top 5 de jogos que sumiram do radar ou faliram, né, galera? E o jogo deixou de ser interessante ou faliu. Eu venho alertando aqui vocês de diversas formas que os jogos estão sendo feitos para durar apenas 3 meses, que é o tempo aí que a galera investe, tenta reinvestir e vê que é uma furada. Ou o jogo até que tá pagando bem, só que ele vê que é insustentável a situação dele dar muito dinheiro, e o que ele faz? Começa a lançar um monte de atualização para tentar corrigir as besteiras que ele fez no início. E aí, muita gente acaba gerando ali aquela venda, né, com medo. Então, se uma baleia vende ali 1000 tokens, aí todas as outras pessoas começam a tirar o jogo e a moeda começa a cair desenfreadamente. E o que é que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Projetos que ou já foram grandes ou sumiram completamente do radar, tá? Começando aqui no número 5, a gente vai falar de PVU, galera, isso mesmo, Planta vs Undead, que é um jogo que ainda tá funcionando, só que ele tá longe de ser aquilo que ele já foi um dia, tá? Plantas vs Undead foi um dos jogos mais populares ali no mundo dos NFTs, foi um dos meus primeiros jogos NFTs, junto ali com o Axie Infinity, tá? Que era um jogo que prometia um ROI de uma semana. Matheus, tu tirou esse ROI de uma semana? Não. Por quê? Porque eu não quis, galera. Na época, era muito mais vantajoso você reinvestir dentro do jogo para poder ter mais vantagem, tá? O jogo chegou na época a bater R$ 120 um token do jogo, tá? Hoje em dia ali, ele não passa de mais de R$ 1, R$ 2 ali da sua venda, né? Por token, tá, galera? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ele dentro da CoinGecko, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o PVU na CoinGecko, né, galera? É muito triste a situação que esse jogo chegou, né? E pra quem não conheceu o PVU, galera, pra quem é da galera mais nova aí, ó, infelizmente não tá mais nem na etapa do R$ 1, R$ 2, tá? Tá 38 centavos, né? Pra quem não conheceu o PVU, galera, pra quem não sabe do que esse jogo se trata, basicamente você tinha que ter ali as suas plantinhas, né? Sejam elas NFTs ou não. O que você precisava mesmo é comprar LE, comprar PVU e transformar em LE, né? Que era a segunda moeda do jogo. Fazendo isso, você conseguia comprar algumas plantinhas, você conseguia plantar elas e todo dia, ali a cada 24 horas, ou a cada 12 horas, a cada 3 horas, 7 horas, você poderia tá coletando, tá? Eu sei que eu tô falando de horas, tá, galera? Mas as plantas normalmente demoravam 6 dias, 3, para realmente ficarem prontas, né? Então era esquema ali de dias. Mas esse foi o algoz do PVU, né? Então ele era muito fácil, muito simples e chegou no momento que tava insustentável, tá? A galera tirando o ROI em uma semana. Então tinha gente que investia R$ 10.000, tirava ali, sei lá, 15 em uma semana. Então tava realmente sustentável. Obviamente eu tô exagerando um pouco nos números, mas chegou num ponto que tava muito insustentável para o jogo, ele estava liberando muito mais moedas, e aí é aquela história, né? Começou a tomar um monte de medidas para poder frear o avanço e esse ROI desenfreado da galera de 7 dias, e acabou não resistindo, né? Começou a ter muito FUD em cima do projeto, né? Que é aquela questão de botar medo, incerteza, insegurança dentro do projeto, e acabou que muita gente tirou o dinheiro e chegou onde está hoje, né? É muito triste porque PVU é um jogo, sim, que eu não tive prejuízo, mas também não tive lucro, tá? Então foi bem difícil aí, na época, lidar com essa situação do PVU e foi bem triste, tá? A gente acaba deixando isso como exemplo. Então outros jogos fizeram a mesma coisa que o PVU fez, só que muita gente não percebeu, muita gente achou que esse tipo de jogo que era tendência, que foi erro dos desenvolvedores ter feito o que eles fizeram. Mas hoje em dia a gente sabe que não é erro dos desenvolvedores, é a mesmice dos jogos. O problema não é os desenvolvedores, o problema é o tipo de jogo. Então, quando um jogo já nasce com essa ideia, provavelmente ele já tem um tempo útil declarado, tá? Então, o jogo que já nasce com essa ideia de ter um ROI certo, de ter um tempo mínimo muito pequeno ali pro ROI, ou de ser um clique e ganha, né? Porque esse jogo aqui, basicamente, você tinha que ficar voltando aqui para olhar o jogo, e o jogo tinha diversos problemas, tá, galera? Tinha horário certo para entrar, porque o servidor não aguentava, era uma dor de cabeça. Mas a galera acabou saindo desse projeto aqui. E de R$ 120 que ele chegou, né, galera? Aqui, ó, se eu vou mostrar aqui pra vocês, o máximo que ele chegou a R$ 129, galera. Ele chegou a ter R$ 129. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo, ó. Lá atrás, ó, olha só isso aqui. R$ 125 em 25 de agosto de 2021. Então, foi bem lá atrás mesmo, tá? Foi um dos primeiros jogos aqui e ninguém imaginava que ele fosse chegar nesse patamar, né? Bom, chegou. E agora a gente não tem muito o que fazer, tá? Então,
por isso que ele ganha aqui o nosso quinto lugar, tá? Em quarto lugar, galera, tem um jogo aqui que infelizmente não consigo mais nem acessar o site. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar, tá? E vocês já conhecem. Coin to Fish, tá, galera? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as semelhanças que fizeram Coin to Fish, Rise City e Emma Farm sumirem, tá? Mas eu vou estar falando aqui um pouco sobre Coin to Fish, tá? Eu fiz um vídeo aqui sobre Coin to Fish. Então, deixa eu colocar aqui no meu canal mesmo, tá? Que eu não vou dar strike no meu próprio canal, então deixa eu colocar aqui, ó, dos vídeos mais antigos. Então, eu fiz aqui um vídeo sobre Coin to Fish, tá? Só passar um pouco dessa propaganda aí, ó, pra vocês aí, ó, propaganda aí de graça, né? Então, eu fiz um vídeo aqui sobre Coin to Fish, né, na época que o site ainda tava aberto. E o que que acontece, galera? O Coin to Fish acabou sendo um jogo ali com a mesma temática de PVU, tá? O que que era diferente? É que ao invés de plantas, eram peixes. E tinha algum problema demais? Não. Você tinha ali o seu peixinho, tá? Então você tinha que comprar o seu NFT. Então custava ali, na época, se eu não me engano, galera, era um investimento muito baixo. Por isso que esse Coin to Fish foi tão atrativo, tá? Ele chegou ali a custar R$100 um peixinho, tá? R$70 quem pegou no comecinho, tá? Até mais barato, talvez. E aí o que que você tinha? Você tinha lá o seu peixinho e a cada algumas horas lá, né? Se não me engano, era a cada 12 horas, ou tinha alguns que eram 24 horas, eu não vou recordar, tá? Ou você tinha essa opção de alimentar eles a cada 12 horas ou alimentar a cada 24 horas, tá? E aí o que acontece? Você alimentava o seu peixinho e toda vez que você alimentava, você ganhava um pouquinho de coral, tá? Que era mais ou menos como se fosse o token do jogo, tá? A moeda interna do jogo para você não pagar taxas ali na hora de comercializar. E aí você acabava ganhando esses corais e depois você poderia converter para o token do jogo, CTFT, tá? E aí você sacava. Só que, galera, começou a ter um monte de problema, tá? Primeiro, teve uma coisa errada aí que a gente consegue ver, que era o esquema do token tá descendo muito, tá muito estranho, e acabou aparecendo uma denúncia, galera, de que o jogo estava trabalhando em outro projeto fora o Coin to Fish, tá? E não estava corrigindo os erros do Coin to Fish, porque tinha um erro muito grande lá, que a galera estava conseguindo duplicar peixe e vender no mercado. Então a galera estava conseguindo ganhar dinheiro duplicando peixe, tá? E aí eles fizeram, ao invés de corrigir esse erro, lançaram outro jogo chamado Klein Dogs, tá, galera? Que inclusive tá até aqui na tela, tá no meu vídeo, tá? Esse Klein Dogs, galera, era basicamente a cópia do PVU, só que de cachorro, do PVU não, do Coin to Fish, só que de cachorro. E a comunidade ficou revoltadíssima, tá? E aí começou a surgir um monte de denúncia que tinha uma carteira fazendo transferências ali indevidas, tá? E aí, posteriormente, a gente sabe o que foi que aconteceu. Eles começaram a usar essa desculpa de que, tem um erro de duplicar peixe e nesse erro de duplicar peixe a galera começou a sacar dinheiro para a mesma carteira. Galera, muita gente acha que isso é mentira até hoje, eu não tenho a minha opinião formada sobre, mas isso aconteceu também com Rise City, isso aconteceu também com Emma Farm, que é basicamente uma carteira recebendo muito dinheiro, tá? Eu não estou acusando as três empresas, mas a gente sabe que essa história é muito mal contada até hoje. Então, Coin to Fish era um jogo muito simples, tá? Que tinha tudo para dar certo, tá, galera? Mas, infelizmente, a gente acabou caindo aí no conto do vigário, né? E o jogo acabou sumindo aí de vez. O site não tá mais nem online, tá? E acompanhando ele, né? Um jogo aqui que eu citei, vamos falar de Rise City, galera, que também não está mais disponível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no YouTube e vou entrar no meu canal e vou colocar outro vídeo meu de Rise City, tá? É um dos projetos que eu acompanhei aqui, galera. Então, Rise City era um joguinho aqui que tinha a mesma premissa do PVU, do Coin to Fish, e ele veio com uma temática diferente, segundo ele, porque era ali de prédios, tá? E aí, galera, hoje, com mais experiência, a gente aprende a ver que os projetos têm a mesma semelhança. Então, quando vocês forem analisar um projeto, levem isso em consideração. O que é que os três tinham em semelhança, né? Os três, eu digo assim, mais o Coin to Fish com o Rise City. Tinha peixes de raridades diferentes, então tinha raridade 1, raridade 2 e raridade 3. Cada um ganhava um pouco melhor. Você tinha que voltar de tempo em tempo para coletar e ganhar ali o seu dinheiro. Então, são muitas semelhanças, tá? Muitas semelhanças mesmo. E no meio disso, eles declararam uma amizade / parceria, né? A equipe do Rise City com o Coin to Fish. Então, isso não foi o suficiente para muita gente para dizer que o jogo era scam, tá? Eu acabei tendo uma casa aqui no jogo e acabou que foi só prejuízo, como vocês sabem, né? Rise City, o site não tá mais nem vivo para poder contar a história, né? Igual o Emma Farm, que foi um jogo que muita gente investiu e antes de todo mundo tirar o ROI, o jogo sumiu. Falando a mesma coisa.
teve uma carteira aqui que transferiu tudo para eles, porque duplicaram casas, e aí o que acontece? Fecha o marketplace, deixa ninguém sacar, dá problema. Galera, é toda vez a mesma história. Fecha o marketplace e não deixa ninguém sacar. Galera, isso é um problema, tá? E aí, vocês sabem no que deu, né? O jogo acabou sumindo, o site não é nem mais disponível para você conseguir ver, tá? Aqui dentro do jogo, galera, tinha uma temática bem simples, que era só você entrar na casa, tá? Igual os outros, tá? Você entrava aqui dentro do jogo, você ia até a sua casa, né? E coletava um pouco da moeda, tá? Na época que eu gravei o vídeo, a moeda ainda tava 3,71, mas ela tava antigamente, galera, a 140 reais, 130 reais. É uma queda muito absurda em pouquíssimo tempo, tá, galera? Então, foi bem chato acompanhar essa queda do PVU, tá? Agora, fugindo um pouco do PVU, não, peço perdão, do Rise City, né? Agora, fugindo um pouco aqui dessa galera do clique ganha aqui de raridades, né, de animaizinhos, tudo mais, vamos para mais um jogo de peixe aqui, que começou a ter o seu certo sucesso, tá? Mas acabou tendo um declínio gigantesco. O site ainda está disponível aqui para a gente dar uma olhada, só que não se ouve mais falar desse projeto, tá, galera? Por que não se ouve mais falar de Fish Tank, galera? Por que não se falam mais em Fish Tank, tá? Vamos descobrir conosco, vamos descobrir por que esse projeto não tá mais dando nada, galera. Eu tentei aqui entrar um pouco depois no site pra gente poder ver um pouco mais, que esse projeto aqui era um jogo Play to Earn, tá? O que acontecia? Você tinha aqui os seus peixinhos, isso aqui era muito parecido com Codfish pra mim, então na época não foi tão atrativo pra mim a ideia de investir nesse jogo, tá? Eu até me questionei, será que eu invisto nesse jogo, cara? Mas eu decidi melhor não. Por quê? Porque esse jogo aqui tinha muita semelhança com Coin to Fish. O Coin to Fish já estava tendo seus problemas, tá? E qual que era a ideia desse jogo? Você comprava aqui o seu peixinho, tá? Também com raridades. E esse peixinho você tinha que alimentar ele algumas vezes por dia. Fora que você poderia jogar alguns minigames para você poder ganhar um pouco mais de token, tá? Então, você conseguia jogar esse jogo aqui, você poderia alimentar algumas comidas, tá? Fazer algumas coisas e aí você ganhava recompensas, tá? Que é o token do jogo, tá? Tinha um modo de breed também, o jogo tava muito bem feito, galera. Tinha muita coisa aqui interessante, tem um esquema de fusão para ter a queima do jogo, tá? Para queima do token, mas o que acabou acontecendo, galera? Eu simplesmente não sei. O jogo saiu aqui de todos os radares. Eu tentei entrar aqui para ver se a gente conseguia comprar um token aqui, tá? Então, eu vi que tudo aqui tá fechado, Idle tá fechado, Airdrop Distribution tá fechado, Public Sale tá fechado, tá tudo fechado aqui, galera. E a gente não consegue mais nenhuma notícia aqui do jogo. O Marketplace aqui consta com 0 peixes, tá, galera? Eu não sei se é porque eu não estou logado aqui na minha MetaMask, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo logar aqui na minha MetaMask e vai aparecer pra mim. Eu acredito que não vai aparecer. Ah, não, acabou que tá aparecendo aqui, ó. Acabou que antes mesmo de eu logar tá aparecendo aqui, ó. Tem sendo vendida a 50 FEC, tá? Então, vamos ver aqui quanto que tá esse token, tá, galera? Fish Tank. Então, vamos ver aqui, ó, Fish Tank, tá? Eu tô aqui entrando na CoinMarketCap dessa vez, vocês sabem que eu gosto de olhar pela CoinGecko, mas pela CoinMarketCap também é possível, tá? O token do jogo aqui ainda sobrevive, tá? Meio que ele tem aqui os seus altos e baixos, tá? Mas se comparado a desde o seu lançamento, tá, galera? Não tem comparação, tá? O token do jogo chegou a custar 0,96 centavos de dólar, e aí foi só caindo, só caindo, só caindo, só caindo, e está no patamar que está hoje. Tá ruim, galera? Não, mas não tá da forma que ele foi proposto, tá? Então, ali o peixe está sendo vendido, comercializado a 50 Fish Tank, galera, que são 30 reais. O investimento nesse jogo, base, naquela época, eram mais ou menos 100, 200 reais, galera. Então, o que acontece com esse jogo aqui, a gente não sabe, tá? E por que eu tô trazendo ele aqui, sendo um jogo que ele ainda tá com o Marketplace ativado, ainda consegue jogar, teoricamente? Por que eu tô trazendo ele aqui? Porque a ideia é, como eu falei, igual o PVU, galera. Eu tô trazendo aqui jogos que sumiram totalmente do radar por algum motivo, e esse daqui é um dos motivos que eu desconheço, tá? O jogo tinha uma proposta muito interessante, mas talvez por ser um jogo clique-ganhe, um jogo pouco atrativo financeiramente no início, tá, galera? Porque esse jogo que apareceu meio que no início aqui dos jogos NFTs, acabou que ele saiu de cena, tá? E ele ficou bem pouco lucrativo pra galera que tava aqui no jogo,
E muita gente tirou seu investimento daqui e não se foi mais falado de Fish Tank. Então eu aposto que muitos de vocês talvez nem conhecessem esse jogo, tá? Ou os que conheciam, lembraram agora e falaram, caraca, esse jogo apareceu depois de muito tempo, galera. Então, esse jogo aqui é mais um exemplo de que jogos clique e ganha aqui têm vida útil, tá, galera? Por mais que continuem perdurando algum tempo, tem vida útil, tá? E nós vamos pro nosso quinto, né? Peço perdão. E o último jogo aqui, tá? Que é um jogo que pra muita gente dói no coração. Eu sei que muita gente agora vai lembrar desse jogo, tá? Esse jogo aqui marcou época, tem treta envolvida, tem youtuber fazendo food aqui e influenciando a comunidade a sair do jogo. De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando, galera? Quem acertar aí nos comentários agora ganha um prêmio, tá? Crypto Blades, galera. É a nossa chave de ouro aqui dos jogos, tá? O que acontece, galera? Teve relatos de gente, antes de falar aqui sobre o jogo, do que era o jogo e o que fez o jogo cair, teve relatos de gente que investiu, galera, sem brincadeira, teve gente que investiu 50, 100 mil reais nesse projeto, galera. E o jogo tava indo muito bem. Só que o que acontece? A galera parou pra entender assim, não tem sentido. Não tem sentido esse jogo que é só um clique ganhe. Um clique... Eu acho que esse jogo era Click Guys, né, galera? Agora eu não vou lembrar também, porque faz muito tempo. Mas é um jogo de clique que você ganha e o seu retorno vem muito rápido, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que surgiu aí especulações sobre um youtuber, né, galera? É o que dizem, eu não estou afirmando. Parece que acusaram um youtuber brasileiro de influenciar sua comunidade aí a tirar o dinheiro do jogo porque falou que o jogo ia falir. E de fato, galera, como esse mercado é muito manipulável ainda hoje, o que aconteceu na época foi que muita gente que estava no jogo tirou o investimento. E aí começou aquela história, né? Se eu tô vendo o gráfico assim, e ele faz assim, opa, tá subindo. E ele faz assim, beleza, desceu, mas ele subiu de novo, subiu, desceu. Mas se eu vejo ele fazendo assim, o que que acontece? Eu falo, opa, o jogo aconteceu alguma coisa, o jogo tá caindo. Vou tirar meu dinheiro para eu não perder. E é basicamente o que aconteceu, galera. Na época, muita gente não entendeu por que o jogo começou a sumir do nada. Muita gente começou a falar, caraca, o jogo tá... parou de ser funcional, parou de não sei o que, parou de não sei o que. Galera, rolou muita coisa aqui pro Crypto Blades parar de ser interessante aqui pro jogo, tá? O jogo tava, se eu não me engano, o token do jogo era uns 200 reais, era alguma coisa assim, eu não vou lembrar do preço certo, tá? Mas muita gente relatou na época que era insuficiente ou que não fazia sentido que esse jogo tava pagando, tá? Então ficou muito estranho tanto a forma de ascensão dele, quanto a queda dele. E foi bem chato, né? O que aconteceu com o jogo, tá, galera? É muito interessante que esses jogos de clique ganhe, tá, galera? Eles têm uma proposta muito boa, principalmente no início, tá? Principalmente no início, esses jogos clique ganhe, eles têm a tendência de influenciar tipo assim, ó, você vai investir bastante dinheiro, mas você vai ganhar bastante dinheiro em pouco tempo, fazendo coisas simples, tá? E a gente sabe hoje em dia que não é bem assim, tá? E aconteceu que esse Crypto Blades saiu totalmente de cena, tá? Ainda tem bastante gente que investe nele, sim, tem bastante gente que ainda investe nele, mas o jogo foi muito mais famoso do que já foi hoje, tá? Então ele vale um pouco entrar aqui na nossa lista, mas porque ele foi no Brasil, tá? E sobre o que ele é hoje no Brasil, o que ele representa hoje no Brasil, tá? Representa pouquíssimo referente a outros jogos como o Bomb Crypto, outros jogos até mesmo grátis, né? Como é o Wildland, que é um sucesso estrondoso aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que o povo brasileiro tem muita força dentro dos jogos NFTs. A gente não sabe o quanta força a gente tem ainda, tá? Quando a gente perceber, seremos os maiores desse mercado, tá? E eu acredito que muita gente vai mudar aí um pouco o patamar da vida, né? Mas galera, tô trazendo aqui esse vídeo mais para dar um aviso, um alerta para vocês entenderem como é que funciona aqui o mundo dos NFTs e esses jogos que quebraram para relembrar a memória de vocês, né? Lembrar que nem tudo são flores, nem tudo é lua, às vezes acontecem alguns probleminhas e vocês têm que estar totalmente atentos a isso, tá? Queria deixar aqui esse vídeo mais como um aviso e eu queria pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, ativarem as notificações para não perder nenhum vídeo, que vai me ajudar muito, tá, galera? É a forma que vocês têm de me apoiar, tá? Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, tamo junto, até a próxima, valeu e fui!